Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre equações logarítmicas. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Aplicar a definição de função de logaritmo e de suas propriedades para resolver uma equação logarítmica. Resolver situações problemas envolvendo a função logarítmica. O que tem a ver energia nuclear com logaritmo? E aí, vamos falar sobre isso, pessoal. Energia nuclear ou atômica é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustível. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor termo para gerar eletricidade. O calor é proveniente da energia liberada pela fissão dos átomos de urânio. O urânio é um recurso mineral não renovável encontrado na natureza, que também é utilizado na produção de material radioativo para o uso da medicina. Além do uso para fins pacíficos, o urânio pode também ser utilizado na produção de armamentos, como a bomba atômica. O acidente de Chernobyl. Com certeza vocês já ouviram falar, vamos falar um pouquinho sobre ele. O acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986. Quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. Foi um dos maiores acidentes nucleares da história. Aconteceu em 1986 na central atômica de Chernobyl, localizada na cidade de Pripyat, Ucrânia, antiga União Soviética. Nesse acidente, houve uma explosão, contaminando com radiação acima do índice máximo tolerado uma região de cerca de 160 quilômetros quadrados. A cidade de Pripyat foi abandonada às pressas, o que a tornou uma cidade fantasma. Milhares de pessoas contaminadas pela radioatividade continuam morrendo, principalmente em decorrência do câncer. Com a explosão, foram liberados na atmosfera vários elementos radioativos, entre eles o estrôncio 90, cuja meia-vida é cerca de 28 anos. Vamos resolver um exercício, pensando exatamente nessa situação, pessoal. Então, utilizando a fórmula n igual a n0 vezes 2 elevado na menos t, em que n é a quantidade restante de átomos radioativos e n0 é a quantidade inicial e t é o número de períodos da meia-vida. Determine a porcentagem de átomos radioativos de estrôncio 90 que se encontrará na atmosfera 140 anos após o acidente de Chernobyl. Então, primeira coisa, pessoal, nós precisamos levar em consideração de quanto que é a meia-vida. É 28 anos. Então, pense nessa informação, encontre quantos períodos de meia-vida haverá daqui a 140 anos e já a gente volta com a resolução do exercício.
aí, pessoal, resolveram? Então acompanhe a resolução aqui comigo. Então nós temos a fórmula, né? Está aqui. Nós queremos determinar qual é a porcentagem ainda do estrôncio 90 passados-se 140 anos. Já sei que a meia-vida desse material radioativo, esse estrôncio 90, é 28 anos. Então, primeiro, nós vamos, antes da gente calcular a porcentagem restante, nós vamos calcular quantos períodos de meia-vida houve em 140 anos. Então, peguei aqui os 140 e dividi por 28, eu tenho que passou-se 5 períodos de meia-vida. Agora sim, meia-vida, temos o tempo 148 anos decorridos, sei que passou-se 5 intervalos de meia-vida e quero descobrir a porcentagem restante. A fórmula dada no início está aqui. Para assumir com esse sinal de negativo que está no expoente, eu vou passar aqui, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo. Quando ele troca a operação, pessoal, o negativo passa positivo aqui. Então ficamos aqui, ó, n igual a n0 sobre 2 elevado na t. No momento da explosão, pessoal, a quantidade do estrôncio 90 é 100% desse material radioativo na atmosfera. Então, no início, 100%. Eu quero saber quanto resta quando já se passou-se um tempo de 5 intervalos de meia-vida. Então, nós vamos ficar com 100, que divide 2 elevado na 5, que é 32. O resultado dessa divisão, 3,125%. Passados-se 140 anos da explosão, ainda restará essa porcentagem do material radioativo na cidade ali de Chernobyl. Continuação, pessoal, letra B. Considerando uma massa de 700 gramas de estrôncio 90 lançada na atmosfera, quanto tempo aproximadamente é necessário para que essa massa se reduza a 50 gramas? Se necessário, utilize log de 2 igual a 0,301 e log de 7 igual a 0,845. Importante, pessoal, é dado o decaimento da radioatividade do estrôncio 90, ele é descrito por essa fórmula aqui, ó, N de T, a quantidade final que eu quero, que na verdade é esse elemento, né? N de T é igual a N0, a quantidade no momento da explosão, vezes 2 elevado na menos b sobre t, onde t é o tempo medido em anos, b é uma constante real e n0 é a massa inicial do estrôncio 90, ou seja, a massa no instante t0. Muita informação, pessoal, então releiam o problema, lembre-se que nós estamos utilizando esta fórmula. Antes de eu aplicar esses elementos, que é o N0 e o N final que eu vou querer, eu preciso descobrir quem é o B, para depois conseguir terminar o nosso exercício. Então façam as anotações no caderno e já já a gente volta com a resolução.
aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar a resolução aqui? Então, pessoal, nós temos a fórmula, né, que foi dada para a gente usar na resolução desse exercício. Nós conhecemos a massa inicial, o N0, e também conhecemos o final. Mas como eu falei para vocês, antes de a gente aplicar tudo isso, nós teríamos que encontrar o valor de B, certo? Então, é o que a gente vai fazer aqui, pessoal. A fórmula inicial N de t igual a N0 vezes 2 elevado na menos B vezes T. Sabemos a respeito da meia-vida. Eu sei que a meia-vida dessa substância aqui do estrôncio 90 é de 28 anos. Então, eu posso escrever que N de 28 é igual à quantidade que existia no início vezes 1/2, ou ainda dividido por 2, o que ficasse melhor. Voltando aqui na inicial, pessoal, eu vou usar o que eu conheço. Então, eu conheço o nosso 28, né? O nosso passado-se 28 anos, eu conheço a meia-vida, que seria metade do que existia no início. Então, aonde tem T, eu vou substituir por 28. Então, ficou N de 28 é igual a N0 vezes 2 elevado na menos B vezes o 28, que é o T. Agora sim, juntando essas duas informações, nós vamos substituir na fórmula inicial. Então, aqui, ó, N de T. No lugar de N de T, eu vou substituir por esse valor. Então, N0 vezes 2 elevado na menos B vezes 28, igual ao número de meia-vidas passados-se 28 anos, que é N0 vezes 2 elevado na menos 1. Por quê, pessoal? Aqui, essa fração, 1/2, pode ser escrito como 2 elevado na 1. Então, foi só isso que a gente fez. Tenho, pessoal, N0 aqui, antes da igualdade e após a igualdade. Então, eu posso anular, né? Porque ela passaria aqui, ó, tá multiplicando, passaria dividindo, ficaria 1. Então, 1 vezes 2 ficaria 2 da mesma maneira. Então, ficamos com 2 elevado na menos B vezes 28 igual a 2 elevado na menos 1. Agora, eu vou aplicar esse valor aqui, ó, e esse. Por quê? Porque eu fiquei com a mesma base, consigo cortar. Aí, eu consigo trabalhar apenas com o expoente. Ficou menos B vezes 28 igual a menos 1. Para descobrir o valor do B, esse 28 que estava multiplicando passou dividindo. Eu já sei que menos com menos é mais, então o meu B é igual a 1 sobre 28, ok? Agora sim, encontramos o valor de B, nós vamos tentar responder a pergunta final. Quem é a pergunta final, pessoal? É quanto tempo vai levar para que uma quantidade de 700 se reduza a 50? Então, nós vamos substituir aqui. Na fórmula que foi dada, no lugar do B, eu substituí pelo valor que eu encontrei, que é 1 sobre 28. Como tinha o sinal de negativo, ficou menos T sobre 28. Substituindo a quantidade final, que eu quero, a quantidade inicial, que era de 700, vezes 2 elevado na menos T sobre 28. Preciso descobrir o T? Vamos isolar. Esse 700 que estava multiplicando, passou dividindo. Então, ficamos com 1 sobre 14 igual a 2 elevado na menos T sobre 28. É uma equação exponencial que eu não consigo ficar com a mesma base, então eu vou multiplicar pelo log e aí conseguir resolver. Multipliquei primeiro e segundo membro pelo log, então ficou log de 1 sobre 14 igual a log de 2 elevado na menos T sobre 28. Um quociente, pessoal, vai passar subtraindo. Ficou log de 1 menos log de 14. Igual, esse valor está no expoente, passei multiplicando. Então, ficou menos T sobre 28 vezes log de 2. Minha base é 10. 10 elevado a qual expoente que resulta em 1? É 0. Menos o log de 14. Não sei quem é e não tinha essa informação no início.
Então, reescrevemos o 14. O 14 pode ser reescrito como 7 vezes 2, igual ao log de menos t sobre 28, que multiplica o log de 2 na base 10, que o exercício tinha falado para a gente no início, que era aproximadamente 0,301. Sinal de menos, né? O zero não interfere em nada, então não considerei sinal de menos, e aqui eu vou ter um produto. Então, log de 7 mais log de 2 é igual a t menos t sobre 28 multiplicando o 0,301. Aqui, pessoal, sinal de negativo vai trabalhar aqui, fica negativo. Trabalha aqui também, fica negativo. Só que a gente vai substituir. Quem é o log de 7? Menos é 0,845, mas tem o sinal de menos aqui. Menos o log de 2, 0,301, igual a todo o restante da equação. Na sequência, isolamos o t. Isolamos o t, essa soma que a gente fez, ficamos com esse valor. Aqui foi... exato, ó. Esse valor aqui tem a soma dos dois valores, tá, pessoal? Que é esse número aqui. Esse que estava multiplicando passou dividindo. E aí fez meio por extremos e a gente chegou num valor que o tempo aproximado para que uma massa inicial de 700 se reduza a 50 gramas será necessário 107 anos aproximadamente. Muito tempo, né? Você sabia? O cheque especial é uma linha de crédito pré-aprovado que o banco disponibiliza desde a abertura da sua conta corrente, mesmo sem você ter solicitado. Ele funciona como uma espécie de empréstimo automático. Quando o correntista utiliza todo o saldo da sua conta bancária, o banco empresta automaticamente um valor pré-aprovado para que ele possa continuar consumindo. E como em qualquer empréstimo, a cobrança para o uso desse montante. Então, se você tem R$200 em sua conta e paga um boleto de R$250, por exemplo, você vai estar utilizando R$50 do valor disponível no seu cheque especial. Essa quantia terá que ser devolvida com juro assim que entrar algum dinheiro na sua conta. No Brasil, mais da metade da população esteve inadimplente nos últimos anos. Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o cheque especial figura entre as principais causas desse endividamento, né? Então, só para a gente ficar atento sobre isso. Nessa aula, pessoal, o que a gente viu? Falamos sobre a resolução de equações logarítmicas em algumas situações problemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.